Então eu gostaria que o Daniel fizesse uma saudação inicial, Daniel, uma saudação rápida, e depois a gente deixa a tela comigo e com o Romero, e para depois, mais na frente, você retornar, tá certo? Então, primeiro eu quero agradecer, quero dizer que está sendo muito legal, é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer também as pessoas que chegam, que vão chegando. E, enfim, agora eu só queria uma saudação, Daniel, por favor. Tá certo, obrigado, Zezito. É um prazer, uma satisfação grande estar aqui, participando dessa atividade, né, que a Ação Cultural organiza, que você coordena. Satisfação também compartilhar esse momento com o Romero, com o Luigi, que já é um companheiro aí de jornada, né, estivemos em diversas ocasiões juntos, conversando, debatendo ginásios vocacionais, né, então é um prazer estar aqui, participando, contribuindo para o evento, e é ótimo também falar para o público aí de Aracaju, né? A gente acaba ficando mais em São Paulo mesmo e é importante a gente também sair da nossa bolha e ir para diferentes espaços, conversar, debater, dialogar com diferentes públicos. Então é uma satisfação grande. Boa noite a todos, todas aí, né? De Aracaju. E eu sou professor da PUC de São Paulo, sou historiador, trabalhei praticamente aproximadamente 10 anos na educação básica, hoje eu estou no ensino superior, na pós-graduação, sou filho de ex-professores do vocacional, então, além do vocacional ser um objeto de estudo, ele também está um pouco na minha memória afetiva, a gente vai falar um pouquinho disso depois, e basicamente isso, tá bom? Bacana, beleza. Por favor, Daniel Ferraz Chiosini. Aí o Romero fica aguardando, viu, Romero, fora da tela. Depois a gente retorna com a sua participação. Quem quiser, quem tiver interesse também pode manifestar suas opiniões, enfim, pode seus questionamentos e suas observações também pelo chat. Fique à vontade, tá bom? E o Daniel Ferraz, professor Daniel Ferraz Chiodini, né? Ele fez graduação em História na Unicamp e também é mestre e doutor em Educação pela mesma Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. É pós-doutorado no Programa de Estudo de Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde atua como professor doutor. Investiga principalmente nos seguintes temas: História e Memória da Educação Brasileira, Educação e Ditadura Civil-Militar, Ensino Secundário, Escolas Experimentais e Ginásios Vocacionais. Integra a linha de pesquisa Educação Brasileira, Produção, Circulação e Apropriação Cultural e é um dos líderes do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação no Brasil. Então é isso, Daniel. Tem mais alguma questão para colocar que você gostaria de acrescentar? Não. Tá perfeito, Zezito. Em relação à apresentação, é isso mesmo. Beleza. Então, Daniel, nós vamos para a sua fala sobre vocacional, reiterando aquilo que você falou lá no início da apresentação, que você tem o mestrado e o doutorado no tema vocacional, ginásio vocacional, ou ginásios vocacionais. Pronto, então a gente vai ter então uma apresentação sobre os ginásios vocacionais, um pouco mais de tempo em relação a outra, mas essa tem um dinamismo legal, assim, que vai ser bacana e vai dar uma ideia, assim, sobre o vocacional, e aí depois você pode, como o Romero fez, problematizar mais, assim, abordar uma visão mais ampla e tudo mais, sem precisar ficar presos a questões de detalhes, que esses detalhes, resumidamente, vai ser apresentado nesse vídeo agora, tá certo? Sim. Então vamos abrir para todos nós assistirmos. Então vamos lá. Ok. Vamos abrir aqui. Tá legal? Tá legal? A década de 60 apresentou uma série de novas propostas para o ensino. Em meio a esse contexto, o então secretário da Educação de São Paulo, Luciano de Carvalho, retorna da Europa com a bagagem recheada de ideias para a educação.
Já no Brasil, encontra em desenvolvimento o ensino diferenciado na cidade de Socorro, conhecido como ensino experimental ou classes experimentais, onde trabalhavam Lígia Furquim, Maria Nilde Marcelani e Olga Bechara. A convite do secretário, Maria Nilde Marcelani integrou a equipe para implementar o ensino vocacional na rede estadual. Assim, tem início um importante capítulo da educação brasileira, infelizmente pouco conhecido. Tendo como diretriz o pensamento humanista, baseado na crença de que o ser humano deve ser sujeito de sua história, o aluno no ensino vocacional era incentivado a conhecer a si próprio enquanto ser humano e enquanto cidadão inserido em uma sociedade. O foco era ensinar o aluno a pensar, e não só isso. A proposta procurava trazer a realidade social para a sala de aula. Foram criadas 6 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. Cada cidade que iria receber a escola era estudada econômica e socialmente, com o intuito de se conhecer suas necessidades de desenvolvimento. Por exemplo, na cidade de Batatais, onde se praticava agricultura, os alunos tinham aulas de práticas agrícolas. Além disso, a cidade ou comunidade era mapeada quanto à sua formação social com base no IBGE, e o processo de seleção de alunos contemplava todas as classes socioeconômicas proporcionalmente. Se uma comunidade, por exemplo, tivesse 10% de classe A, 40% de B e 50% de C, essa exata porcentagem era transferida para a escola, criando assim oportunidades de socialização, democratização e respeito. A admissão de cada aluno era feita através de uma avaliação e entrevista, e também um bate-papo com os pais. Preenchidos os números de vagas de acordo com o percentual social, ninguém mais entrava. Os ginásios vocacionais compreendiam as séries de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, e admitiam, em geral, 120 alunos por série, divididos em 4 salas de 30 alunos, resultando em 480 alunos em toda a escola. Em caráter experimental, os alunos das 7ª e 8ª séries eram divididos em 4 salas, de modo a reuni-los por características de assimilação. Os mais práticos, por exemplo, eram colocados numa mesma sala de aula e os teóricos em outra, de maneira a direcioná-los para suas vocações já percebidas. Apesar de o conteúdo ser o mesmo, a forma de abordagem dada pelo professor era diferente, para que o aproveitamento fosse o mais rentável possível. O trabalho em equipe era de suma importância para a metodologia. Os alunos eram divididos em grupos de 4, 5 ou 6 pessoas através de um método chamado sociograma. A divisão era estudada e feita de modo a atender pelo menos uma escolha do aluno, ou seja, se o João pedisse para ficar no grupo com o Carlos, a Paula e a Ana, no mínimo uma dessas pessoas estaria no seu grupo. Cada equipe tinha divisões de cargos e responsabilidades que se alternavam por períodos, trabalhavam juntos durante todo o ano, eram avaliados pelos colegas de turma e se avaliavam como equipe. Mas, além disso, existia a autoavaliação. Era pedido ao aluno uma avaliação do seu trabalho e desempenho, que lhe rendia uma consciência poderosa do seu desenvolvimento. As avaliações, a pessoal e a do professor, eram expostas juntas em forma de gráfico comparativo e demonstrava ao aluno quão a sua autoimagem condizia com a opinião do professor. Com a estrutura voltada para despertar a curiosidade de cada um e propostas que despertavam o interesse, o aluno era motivado a participar das aulas e aprender na prática. Eram avaliados através de provas, teóricas e práticas, mas não só isso. A avaliação era constante e diária, e os pontos de interesse eram relatados na FOA, a ficha de observação do aluno, em que se observava não só o ponto de vista intelectual, mas também o emocional, físico e social. Cada aluno, então, possuía um tipo de dossiê que poderia ser acessado pelas orientadoras pedagógica e educacional. É importante ressaltar que o salário dos professores contratados era o mesmo da rede estadual, porém, era proporcional ao tempo de dedicação à escola. Era exigida uma dedicação integral, 8 horas diárias, sendo que se estruturavam entre aulas e janelas, para que o professor fizesse o devido acompanhamento de seus alunos. Sendo assim, os professores recebiam não só pelo período de aula dada, mas pelo horário que se dedicavam à escola. Aconteciam também atividades extras com os alunos e reuniões semanais, em que era trabalhado com cuidado o desenvolvimento dos alunos e da escola. Os pais participavam ativamente de algumas atividades da escola, representados pelas associações de pais e amigos do vocacional. Como a escola tinha preocupação com a distribuição de tipos de classes sociais,
os pais que tinham mais condições ajudavam financeiramente o fundo econômico da associação, para que todos os alunos tivessem condições de participar de todas as atividades, como as atividades extra-sala de aula, conhecidas como estudos do meio, que contaram com viagens para fora da cidade ou até do estado. Os alunos não ficavam sabendo disso. Sobre a organização curricular, eram previstas áreas centralizadas e integradas. A área de estudos sociais era o centro da construção pedagógica para outras matérias. Um tema era escolhido e trabalhado como um todo. Se o tema fosse, por exemplo, Minas Gerais, era realizado o estudo do meio. Se organizava uma viagem até o estado com planejamento prévio dos assuntos a serem estudados. Eram produzidos relatórios e síntese sobre o tema e, interligando a outras disciplinas, era trabalhado, por exemplo, produção e pesquisa de textos sobre o assunto nas matérias de português, cálculos e estimativas sobre a população em matemática, a arquitetura em artes plásticas e assim sucessivamente. Ainda baseado nos estudos sociais, o planejamento dividia o estudo da sociedade da seguinte forma. No primeiro ano, os alunos começavam a entender estrutura social pela própria escola, conheciam seus espaços, seus funcionários e suas funções dentro da organização. Passavam então a estudar o bairro, depois a cidade, no segundo ano estudavam o estado, no terceiro o Brasil e no quarto ano o cenário internacional. A interdisciplinaridade merece destaque. Os alunos trabalhavam na cantina da escola, inclusive na contabilidade, de um caixa, servindo outros colegas. Colhiam alimentos, cozinhavam e lavavam louça. Meninos e meninas, juntos. Assim, se interligavam disciplinas como educação doméstica, práticas agrícolas e práticas comerciais. A experiência mexeu com a vida de alunos, pais e professores, que tiveram contato com uma proposta humana e transformadora. Mas, infelizmente, foi interrompida em 69 pela ditadura militar, numa invasão concomitante das 6 unidades, que foi capaz de brecar seu desenvolvimento e quase apagar sua memória. Aos poucos, a história vem reaparecendo com o empenho de alguns ex-alunos, professores e funcionários. Hoje, com teses publicadas, livros, documentários e uma associação formada pelos ex-participantes, se espera que essa memória seja resgatada. Afinal, é preciso se dar conta que 40 anos depois, nos confrontamos com um ensino muito aquém daquele experimentado no ensino vocacional. Prontinho, Zezito. Pronto. Deixa eu ver aqui. É que eu fechei um pouquinho antes da apresentação final, do término. Deixa eu voltar aqui ao... Certo. Pronto. Já estamos de volta. Eu acabei fechando um pouquinho antes dos créditos finais. Inclusive, eu percebi que a menina, a jovem que fez esse trabalho, até inicialmente ela agradece ao GVIV, a Associação de Ex-Alunos e Ex-Alunas dos Ginásios Vocacionais. E eu também agradeço, quero aqui agradecer, Daniel, a Luíde e a você também, por ter aceitado esse convite. Inclusive, Luíde foi que indicou a sua pessoa para poder falar, inclusive indicou esse vídeo, e enfim, então quero também dizer como é que eu fiquei conhecendo, acho que é legal, o vocacional, a experiência, foi através de um professor chamado Denis Portela, que é um professor, ele é sergipano, mas ele é radicado há muitos anos em São Paulo, e atualmente ele está em Santa Catarina, está lecionando lá, morando lá. E ele publicou no Facebook o filme, né, o link do filme do Tony Ventura, que é o Vocacional, uma experiência humana. E eu assisti e fiquei fascinado, porque nós colocamos inclusive o tema dessa live como educação no Brasil que pode dar certo, mas na verdade nós falamos no que pode, mas na verdade é no que deu certo. Então, falar de uma educação
que, que funciona, que resolve muitas questões que nós hoje ficamos buscando resolver, não é falar de algo fora da realidade, da nossa realidade enquanto país. É algo que já tivemos, de alguma maneira, continua a haver, né? Continua em alguns lugares, acontece de termos um processo educativo melhor, mais avançado, tudo mais democrático, com mais participação, enfim, com mais liberdade, mas no grosso, no geral, não é essa a realidade. Então, por isso que trazer o vocacional para cá, junto com Anísio Teixeira e com Paulo Freire, é fazer a celebração de um momento muito difícil, mas que ao mesmo tempo nós também temos que perceber que dentro da nossa história nós temos referenciais muito bons que mostraram que é possível, não é? E aí vale lembrar também o seu papel também de pesquisador, de dedicação também à memória, e inclusive do ponto de vista mais da sistematização mesmo, da memória como história, da memória como reflexão, inclusive, sobre a experiência, e, assim como a experiência, a memória que Luigi vai trazer, que traz da memória afetiva, da memória social, enfim. Então, o papel que você faz, e também Luigi, então, é muito importante, e é esse papel também que nós esperamos que seja realizado por outras tantas experiências que nós tivemos no Brasil, que estamos tendo. Basta lembrar, basta dizer, por exemplo, sobre as experiências do MST, por exemplo. Então, esse papel do pesquisador, do historiador, é um papel muito necessário. Então, queria então deixar isso aqui claro, assim, estabelecido. E agora é com você mesmo, agora você que está com a palavra, tá certo? Tá joia, Zito. Obrigado mais uma vez. Saúdo aí aos participantes. É uma satisfação grande. Eu tenho alunos aí assistindo, a Maria Aparecida, Eduardo Amos é ex-aluno também, é autor de livro didático, enfim. Também é um colega, um ex-aluno, né? Foi da cidade de Rio Claro e que vivenciou o vocacional de perto. Juliano, que é colega lá do Animep, doutorando, estivemos juntos em algumas ocasiões também debatendo o vocacional, então é uma satisfação grande reencontrá-los todos aqui juntos, né? Outros que eventualmente eu não estou acompanhando diretamente o chat aqui, mas enfim, é uma satisfação grande estar participando dessa atividade, né? E especialmente porque isso que você colocou, né, Zezito? Acho que a gente vive um cenário, um momento muito obscuro, muito difícil, uma conjuntura política, né, extremamente turbulenta, de ataque às instituições e de um modo geral, né, de ataque ao Estado de Direito, e a escola pública, né, como uma instituição republicana, né, tem um historiador que fala que é a mais republicana das nossas instituições. Enfim, a escola pública ela vem também sendo atacada, né? Na liberdade de ensino, enfim, a gente vê tantos movimentos reacionários aí criticando, enfim, críticas tão infundadas, né? O cerceamento da liberdade do professor, enfim. E nesse cenário, eu acho que essas experiências históricas, né? Paulo Freire, Anísio Teixeira e os próprios ginásios vocacionais, e a experiência da Maria Nilde Marcelani, que foi digamos, a idealizadora e a principal coordenadora aí dos ginásios, essas experiências, elas nos alimentam, né? Eu acho que o papel da memória também é esse, né? O Gramsci, ele tem um aforismo, né, que fala da importância do otimismo da ação, né, do pessimismo da crítica e do otimismo da ação, né? E eu acho que a gente tem essa ação entusiasmada, dedicada, não é? Aguerrida, exatamente quando a gente rememora
esses momentos importantes da nossa educação, esses intelectuais, essas figuras tão importantes que contribuíram aí historicamente para a nossa educação, né? Para a nossa escola pública, sobretudo. E aí, acho que o papel da memória é esse, né? Mas, ao mesmo tempo, como historiador, a gente faz também da memória uma matéria-prima, né? A gente faz da memória também um mote para reflexão, para crítica, né? E eu, como disse para você, eu me aproximei do vocacional um pouco pela via, primeiro, da memória afetiva, né? E depois eu fiz da memória, digamos, a minha matéria-prima, a matéria é uma fonte, né? Fonte de pesquisa do historiador. Mas o interessante é que nesse processo de rememoração do que foi o vocacional, né? Eu sou filho de ex-professores, cresci escutando histórias do vocacional, de como foi intensa, né? De como a experiência de meus pais como professores lá do vocacional de Americana foi uma experiência que marcou a vida profissional deles, pessoal e profissional deles, né? E aí eu fui atrás de teses, dissertações, e aí a gente tem muito material que explora a memória, né? Que recupera relatos, né? Trabalha com depoimentos, com relatos orais, enfim. Tem a tese da Esméria Rovai, que é extremamente importante. Tem esse documentário que você mencionou, do Tony Venturi, Vocacional, uma aventura humana, que está disponível online no YouTube. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, né? A GVive também tem o DVD, para quem quiser, embora seja uma mídia aí que não esteja mais, né? O DVD é uma mídia em desuso, mas o Tony Venturi cedeu alguns DVDs para a GVive. Quem quiser contribuir com a GVive, o Luigi tem esse documentário, né? Em DVD e pode fornecer para os interessados. Mas, enfim, o fato é que esses documentários, essas teses de dissertações, né, que foram produzidas, elas recuperam, elas trazem a vivência, né, do que foi o vocacional. Porque, às vezes, recentemente estava vendo o depoimento de uma ex-professora e ela dizia o seguinte: às vezes é difícil falar sobre o vocacional, porque muito do que a gente fez na época, hoje em dia, é algo que já se banalizou, né? Então, ela dava o seguinte exemplo: trabalho em equipe, trabalho em grupo. É algo que a gente fazia lá no vocacional, né? Boa parte, raramente você tinha atividades isoladas, o aluno trabalhando isoladamente, né? A maior parte das atividades tinha etapa individual e etapa em grupo, né? Tinha toda uma sistemática de montagem de equipes, mas hoje o que as pessoas entendem por trabalho em grupo ou trabalho em equipe é aquela coisa de divide a sala, um faz, o resto copia, enfim, é algo que se banalizou, né? E aí, quando você volta e escuta o depoimento de ex-alunos, de ex-professores sobre o que era trabalho em equipe no vocacional, né, você fica impressionado, né? Havia toda uma estratégia de montagem de equipe por meio de sociograma, né? Sociograma, em linhas gerais, ele é uma técnica, né? Que surgiu lá no psicodrama do Jacó Levi Moreno, enfim, que pode ser usada para montar equipes de trabalho mediante todo um sistema de escolha, né? Os alunos escolhiam dois colegas com os quais queriam trabalhar e dois com os quais não queriam. A partir dessa opção, você fazia o orientador pedagógico e o educacional faziam toda uma organização e uma representação gráfica de como a classe estava dividida, quem eram os alunos mais escolhidos e os menos, e a partir daí você criava equipes de trabalho, né, buscando mesclar os alunos mais isolados com as lideranças, enfim. É uma técnica extremamente interessante, ela foi utilizada até pelo exército americano para montar equipes de combatentes, foi utilizada em diversas situações e o vocacional se apropriou disso para pensar as equipes de trabalho, né, para montar equipes de trabalho, né, e assim por diante, né, seja qual aspecto você selecionar do que era feito no vocacional. Eu estou dando exemplo aqui do trabalho em equipe, mas estudos sociais, por exemplo, que é algo que também, quando você fala em estudos sociais, muita gente lembra dos estudos sociais lá da ditadura militar, né? O que foi o estudos sociais implementado pela ditadura militar em 1971, mais especificamente pela 5692/71, né? A lei 5692/71. Esses estudos sociais, eram estudos sociais que não era nem história nem geografia, né? Ele era um curso dado por um sujeito que não era nem historiador nem geógrafo, era alguém formado lá nos cursos de licenciatura curta, né?
foram cursos criados no contexto da Reforma Universitária de 68, também feita pelos militares. Então, eles tinham uma formação mais breve, e as aulas tinham um espaço menor no currículo, eram aulas mais sucintas, então era um professor com uma formação mais curta, dando uma aula, entre aspas, mais curta. Então, o estudos sociais está muito ligado a essa pecha, né, está muito ligado a isso que foi implementado pelo regime militar, mas no vocacional você tinha o quê? Um professor de história e um de geografia entrando juntos em sala de aula, desenvolvendo as problemáticas de maneira articulada, né? Essas problemáticas, por sua vez, eram também, vinham de um planejamento curricular que tinha no centro, né, no core currículo, chamado de core currículo, um tema, uma questão, um problema, que era trazido para todas as disciplinas. E no caso dos estudos sociais, se tinha história e geografia trabalhando de maneira articulada, né? Ou seja, fazendo isso que até no vídeo, né, esse vídeo que antecedeu aqui a minha fala foi feito pela Camila Tereza, né, a Camila também é uma colega, uma companheira, ela fez esse vídeo por ocasião de uma disciplina que ela cursou na FIUSP, foi o trabalho de conclusão dela, foi esse vídeo, uma disciplina, foi, salvo engano, em 2010, e esse vídeo está disponível no YouTube também, né, o Vocacional em 9 minutos, e ele faz uma síntese, né, da estrutura institucional dos ginásios, e ele é um vídeo para ser visto e revisto, né, então você para pensar, por exemplo, currículo, que é o que eu estava falando aqui, como é que era essa questão da interdisciplinaridade, né, como é que se articulavam as disciplinas, né, ela dá um panorama de como isso era feito, né. Bom, então, esse vídeo é uma fonte interessante, como eu estava dizendo, os registros da memória afetiva, né, os documentários e algumas teses e dissertações que trabalham com depoimentos são também, né, um meio pelo qual a gente acessa a vivência desses ex-alunos e ex-professores, que é uma vivência extremamente rica, necessária, né, é aí que a gente, digamos, alimenta o nosso otimismo da ação, né, para retomar o aforismo que iniciou a minha fala. Agora, a gente também tem que exercitar o pessimismo da crítica, né? E aí é que entra o historiador, né? O historiador, ele faz esse exercício, né? De mergulhar, de olhar detidamente para o que foi, né? Então, quando eu tive contato com essa questão da interdisciplinaridade, eu fui olhar os documentos, e lá, esse termo nem era... Esse termo ganhou notoriedade nos anos 1970, depois do vocacional, né? Principalmente por causa do Piaget, né? Então, em 1960, você não tinha ainda o uso desse termo interdisciplinaridade de maneira tão recorrente, né, como a gente tem hoje. O que eles faziam era integração de disciplinas, né? E aí, nesse meu mergulho nos documentos, né, em alguns depoimentos também, eu fui entender como é que se fazia essa integração de disciplinas, como é que se fazia o trabalho em equipe, como é que era essa coisa da técnica do sociograma, né? Então, eu comecei aí esse percurso no mestrado, doutorado, um pouco no pós-doutorado também, né, em torno da proposta curricular dos ginásios vocacionais, né? E aí é interessante recuperar esse legado, né, que tem a ver com Anísio Teixeira, que tem a ver com Paulo Freire. Quer dizer, essa perspectiva, não é, de você ter um currículo que atendesse às demandas da escola, da região onde a escola estava inserida, né? Quer dizer, isso tem lá na Escola Parque do Anísio Teixeira, em 1950, mas vai ter no vocacional também, né? Então, o exercício de reflexão, ele vai buscando, né, como é que indiretamente e diretamente o vocacional bebeu nessas fontes, né? Bebeu em Anísio Teixeira, bebeu também nos métodos ativos lá do movimento da Escola Nova como um todo, não é? E é interessante, eu acho que já pensando já ao final da minha fala, porque eu não quero me estender, e é interessante depois abrir para as questões também dos participantes, né? Eu acho que nesse processo é extremamente o vocacional e esse legado, né, do vocacional e também do Anísio e do Paulo Freire, eles são extremamente profícuos para a gente recuperar o sentido do que é uma educação democrática, não é? Dessa educação democrática, que é uma educação que vai na contramão da massificação, né? Esse foi um dos grandes dilemas, né, eu acho que do século XX, também
adentra o século XXI, né? A democratização versus a massificação, né? Nessa troca de figurinhas que eu fiz com o Romero, contigo, Zezito, e com o Luigi, antes da gente fazer a live aqui, né? A gente trocou um documentário que tinha o depoimento do Darcy Ribeiro, né? E o Darcy Ribeiro, ao falar da experiência do CIEPS, ele disse o seguinte, né? Foi até um vídeo que o Romero compartilhou. A gente está romper com essa praga, né? Essa ideia de que uma educação de qualidade é uma escola que é oferecida numa escola de 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, 4 turnos, né? A pele, falou, o Brasil que inventou essa praga, né? A gente precisa romper com isso, né? Então, ele entendia ali o CIEP, né? Aquela ideia da escola integral, da educação integral, né? Como indo na contramão dessas experiências que buscavam garantir o fluxo, simplesmente, né? Garantir que os alunos estivessem na escola de manhã, né? Uma turma de manhã, das 8 às 10, isso já foi feito na educação brasileira, né? Em 1920, a gente teve uma primeira reforma aqui no estado de São Paulo, inclusive, né, que previa o ensino primário de 2 anos só, né, com aulas de 2h30. Para quê? Para você ter 2 até 3 até 4 turnos numa instituição, né? Então você ali gerava a formação para garantir o fluxo, para garantir uma alfabetização em massa, né? Essa moda, entre aspas, criada em 1920, ela foi sendo retomada, né? E o Anísio, enfim, o próprio Paulo Freire e a Maria Nilde Massenani, eles iam na contramão. Eles diziam o seguinte, quer dizer, a escola de qualidade, a escola efetivamente democrática, é uma escola que prepara para a vida. É uma escola que prepara para o sujeito que vai entrar no mercado de trabalho, que prepara o sujeito para um concurso, que prepara o sujeito para um vestibular, que prepara o sujeito para a vida, para o que ele for fazer, né, depois que ele sair da escola, né? E aí a gente vai olhar a trajetória dos egressos do vocacional, né? A gente vai ver tanto profissionais de sucesso, que viraram médicos, enfim, cientistas, pesquisadores, mas um dado interessante, uma das primeiras mulheres motoristas de táxi de São Paulo é egressa do vocacional, né? Então, não são só pesquisadores de sucesso, pessoas que ascenderam socialmente, mas a gente vê ali, na história desses egressos, homens e mulheres que enfrentaram, né, as dificuldades, que, enfim, superaram obstáculos e que vivenciaram uma educação efetivamente democrática, vivenciaram uma educação de qualidade, né? Então, é esse legado que precisa ser recuperado, né, para a gente contrapor essa educação massificadora, essa educação que garante o fluxo, né, que garante acesso, que muitas vezes garante permanência, que garante um diploma, mas efetivamente não prepara para a vida, né? Então, essa é a minha contribuição para o debate, agradeço mais uma vez a participação e retomamos mais adiante aí em função das perguntas, das questões que forem colocadas. Perfeito. Perfeito, Daniel. Muito legal. Eu só queria, Daniel, que você me esclarecesse. Eu li um percentual de 70% da sua tese, que, por sinal, muito boa, muito interessante, muito necessária a leitura. Nós estaremos disponibilizando, já começamos a disponibilizar uma série de sugestões bibliográficas. Paulo Freire, vocacional, na nossa página da Ação Cultural, nós temos a capa de 4 ou 5 livros, inclusive um da sua autoria, que é baseado na sua tese. Ou é tese ou é dissertação. Acho que é a tese, não é isso? Então, eu li, e aí tem uma dúvida. Você falou sobre o core currículo, mas eu queria que você explicasse. O core currículo, eu achei interessante o termo. Core é um termo americano, né? Uma palavra. Uhum. E confesso que eu não consegui entender muito. Você já começou a dar uma explicação assim, mas eu queria que você, resumidamente mesmo, reforçando o que você já disse, o que é o core currículo, assim? Como é que nós podemos definir em termos bem simples, então, bem direto? Quando eu fui pesquisar a documentação dos ginásios vocacionais, né, eu mapeei um conjunto de documentos ali que eram emblemáticos da proposta curricular, né, desde o início da experiência, lá em 61, 62, né, quer dizer, ele foi formalmente criado em 61, começou a funcionar em 62, até o final, né, 68, 69, 70 ele foi formalmente, 69 teve uma intervenção militar nas escolas, um fim traumático, né,
porque a gente tem 2 professores que são demitidos da unidade americana e que vão formalizar uma denúncia dizendo que o vocacional era subversivo, preparava mentes para o comunismo, etc. Enfim, uma denúncia completamente infundada, e aí, em função dessa denúncia, a gente tem essa intervenção militar em 69, professores são detidos, a experiência não é fechada naquele momento, mas é totalmente descaracterizada, e ela é formalmente encerrada em setembro. Bom, quando eu me debrucei sobre esses documentos, quer dizer, os documentos de 68 e 69 já tinham, de maneira categórica, core curriculum como um tema ou problema, né, que deveria ser abordado pelas diferentes disciplinas, né? E lá em 62 a gente tem a ideia de tema. Tema é muito próximo da ideia de tema integrador, por exemplo, que veio depois que foi retomada, né, lá nos PCNs, enfim, em outras conjunturas, em outras situações, né? Então, a gente nota uma mudança na definição de core currículo no início dos vocacionais para o final, né? Então, no início já era mais uma ideia de tema integrador, né? Então, a economia local, né? Estudar a economia local, que era algo, inclusive, que derivava das chamadas classes experimentais de socorro, né? Que foi explicado no vídeo aí, quer dizer, que foi um embrião dos vocacionais. Então, essa ideia de você estudar a economia local, né? Então, ver como é que era a economia subsistência, você trazia um pouco essa dinâmica da economia local, por exemplo, da cidade de Socorro, para a sala de aula. A partir daquilo ali, você ensinava a soma, a subtração, as operações matemáticas, você estudava a geografia da cidade, você estudava a história da cidade, não é? Então, Perfeito. Era muito a ideia de partir do concreto, né? A ideia do currículos concêntricos, que era algo que já vem lá do início do século XX, dos primeiros métodos ativos, né? Parece essa ideia do currículo concêntrico. E veja, no vocacional, no início do vocacional, a gente passa a ter, então, temas integradores, como o core currículo, né? E lá para o final é que a gente tem essa questão de problemas, né? De questões, né? Então, você pega o de 68, por exemplo, compreender o processo de desenvolvimento do capitalismo no mundo, a inserção do Brasil nesse processo de desenvolvimento e os reflexos locais dessa modernização, ou dessa dita modernização econômica do Brasil, né? Os reflexos locais em termos de poluição, por exemplo, no caso de São Paulo, né? Então, já que o problema que estava posto, né, era compreender o processo de desenvolvimento do capitalismo e a inserção do Brasil nesse processo e o reflexo local desse processo, né, aí entrava no caso de São Paulo, por exemplo, a questão das favelas, do inchaço das cidades, a migração desordenada, né, a poluição dos rios. Quer dizer, a gente teve no Brasil aí dos militares, e, entre outras coisas, uma degradação ambiental, né, uma degradação do ambiente urbano, crescimento desordenado, fenômenos aí da conurbação urbana, né, enfim, então, todo esse processo de inserção do Brasil e de modernização econômica, né, que a gente poderia chamar de modernização entre aspas, né, todo esse processo de modernização, ele acaba culminando com problemas, né, que refletem, que tem uma configuração distinta, né, em São Paulo ou numa região agrícola, como Batatais. Então, o core curriculum, ele migra, né, digamos, de tema para problemas ou questões, né, a serem abordados por todas as unidades, não é? E que, portanto, já que o currículo não era centralizado, né, ele estava sujeito a arranjos locais, então, as consequências, por exemplo, no processo de industrialização era diferente em Batatais e era em São Paulo, consequentemente, o currículo da unidade de Batatais era diferente do currículo da unidade de São Paulo. Certo. Perfeito, ficou bem claro agora. Bom, registrar aqui a presença do professor, agora que eu fui olhar direito a foto, e saudar o professor José Vieira, que inclusive esteve aqui, é professor também, doutor de História, e teve inclusive aqui apresentando um livro baseado na tese que ele defendeu, com um tema sobre a questão dos estudantes em Sergipe, na luta contra a ditadura, na resistência e luta contra a ditadura militar, né? Claro que ele começou antes, na verdade, em 64, ainda não era esse movimento contra, mas era, de certa forma,
um movimento antes, 64, a favor do Brasil no sentido da mudança, das melhorias, das reformas de base, enfim, necessária, inclusive da educação também, a reforma universitária e tudo mais. Então, valeu o professor José Vieira pela presença e aqui nós tivemos o Juliano também, Bernardino Godoy. Ele coloca o professor Daniel como um dos maiores pesquisadores sobre os ginásios vocacionais. A Lídia Bechara, satisfação e orgulho de ter iniciado minha carreira de professor no vocacional. Cristiano Santos, que é daqui de Sergipe, é conselheiro tutelar, dá o boa noite dele. O Juliano também informa que a pesquisa de mestrado foi o estudo do ginásio vocacional do Rio Claro. Salvo engano, o livro, foi também lançado em livros, está no blog da Ação Cultural, na seleção que nós fizemos, que nós colocamos lá e me parece que é um desses. A Ivani de Grazia Costa, ela inesquecível a importante experiência do ginásio vocacional. Fui da primeira turma do ginásio vocacional de Americana. Luíde, um grande abraço. A Ângela Mello, que é nossa companheira aqui, professora, foi presidente do sindicato dos professores, agora candidata a deputada, aliás, a vereadora, foi candidata a deputada federal, agora a vereadora de Aracaju. O professor também, e também da área de História, de formação de História, o professor Francisco Santos, coloca aqui um bom debate. O Paulo Ricardo, me sinto um privilegiado, Paulo Ricardo Simon, me sinto um privilegiado por ter estudado no vocacional. Sou da 5ª turma do vocacional, do ginásio vocacional de São Paulo. E o Celso Cardoso, qual noção ou padrão do sucesso? Primeiro motorista de táxi na metrópole é sucesso. Ou qual noção? Ele faz uma pergunta aqui. Não está muito. Assim, não sei se está muito claro para você, Daniel. Não, e entendi, a Ana Helena entendi. Gouveia é muito bom. Sim. Sim. Certo. Acho importante essa questão. E a Ana Importante. Sim. É porque eu dei um exemplo meio rápido. Posso comentar rapidamente, Zezito? Ou deixa Pode para ser, depois? pode ser. Então, quando eu fiz referência a isso, eu estava me referindo a uma questão de gênero, né? Porque a gente tinha disciplinas chamadas de teóricas e as disciplinas práticas, né? Entre as disciplinas práticas, a gente tinha, por exemplo, a educação doméstica, né? Que era algo, na época, estritamente ligado ao universo feminino, né? Era o aprendizado de corte e costura, higiene pessoal, trocar fralda do bebê, por exemplo. Você tinha algumas atividades que estavam no campo, né? Da economia doméstica que, na época, eram destinadas quase que única e exclusivamente a mulheres, né? E no vocacional, os meninos e as meninas faziam as mesmas atividades. Então, meninos e meninas aprendiam a pregar botão, a costurar, a passar roupa, a trocar fralda de bebê, enfim. Então, o vocacional, ele rompia, né, ao trabalhar, ao avançar no sentido da coeducação, né, de uma educação igualitária entre meninos e meninas, ele tinha uma série de aspectos do currículo que avançavam, né? As práticas agrícolas, por exemplo, também meninos e meninas trabalhando de maneira articulada, enfim. E é nesse sentido que eu dei esse exemplo, que é algo que apareceu numa das atividades que eu coloquei, e aliás queria saudar o Simon, porque quando estávamos participando junto de uma outra atividade, Paulo Ricardo Simon é ex-aluno também, né, do Oswaldo Aranha, e em um dos episódios que tivemos juntos, conversando, debatendo sobre os ginásios vocacionais, ele lembra, né, ele me lembrou dessa situação, né, quer dizer, e ser mulher motorista de táxi em São Paulo nos anos 60 era algo completamente, né, impensável. Motorista de táxi era uma atividade profissional marcada, né, pelo gênero, né, mas destinada aos homens, né, tinha uma marca de gênero, efetivamente, né. Então, você percebe, né, nos egressos do vocacional, uma série de
rompimento de uma série de barreiras, inclusive barreiras de divisão, dessa divisão social do trabalho segundo o gênero, né? Por isso que eu dei esse exemplo. Agora, para responder de maneira mais aprofundada, isso que ele está colocando, a gente tem que voltar à noção de vocação, né? O que vocacional entendia como vocação, né? Esse termo é um termo muito caro aos ginásios vocacionais, e aquela definição que aparece no começo do vídeo, né? Que a Camila Teresa fez, né? O homem consciente, né? O ser humano consciente de si próprio, consciente do meio onde está inserido, quer dizer, isso vem muito de algo que ganhou relevo durante a existência dos vocacionais, que é o existencialismo de Emmanuel Mounier, né? A gente vai ter vários autores que vão influenciar a proposta político-pedagógica dos vocacionais, Emmanuel Mounier é um deles, né? E aquela definição que está no comecinho do vídeo, ela remete muito à noção de definição de ser humano, né? De Mounier, né? Então, o termo vocação, ele estava muito associado no início da proposta, um pouco à noção derivada do catolicismo, a ideia de chamamento interior, né, que tem várias educadores eram do campo católico, tem a ver um pouco com o meio empresarial, que também, vocação também era um termo corrente, era moeda corrente no meio empresarial. Agora, o interessante é como o vocacional traz esses referenciais, né, e desenvolve um pouco o seu conceito de vocação. E que não era um conceito estanque, né? A gente vai pegar também, né, o conceito de vocação, conceito ou noção de vocação. A gente vai lá nos documentos de 62, a gente vai encontrar uma definição muito mais generalista, né? E quando a gente vai para 68 e 69, a gente encontra, associada à noção de vocação, a ideia de consciência crítica, que era um termo muito caro ao Paulo Freire nessa época também, né? Então, conscientização, consciência crítica, formar o indivíduo consciente, quer dizer, é algo que ganha um relevo enorme na obra do Paulo Freire. Depois, até li uma entrevista que nos anos 70 ele para de usar o termo porque ele acha que desgasta um pouco. O próprio Paulo Freire diz isso expressamente, né? E o termo conscientização ele foi meio banalizado nos anos 70. Mas se a gente for olhar para a pedagogia do oprimido de 68, quer dizer, a noção de consciência crítica ela é fundamental. E a gente encontra isso no vocacional também, né? Então eu termino por responder. Estava mais para uma noção do que para um conceito, né? Se a gente for a rigor definir o que é uma noção, o que é um conceito, a gente vai ter uma noção de vocação lá em 62, 63, e essa noção vai sendo, digamos, lapidada, e em 68, 69 a gente vai encontrar uma noção de vocação muito próxima da noção de conscientização na obra do Paulo Freire, por exemplo. Na primeira obra dele, né, que é de 68, o Pedagogia do Oprimido, e aí o vocacional ele passa também ao longo dos anos 60, só para fechar minha fala, a ir sombreando cada vez mais com os movimentos católicos de resistência à ditadura militar, né? Então, a noção de vocação em 68 estava muito próxima da noção de consciência crítica, que vai aparecer também, como eu disse, na obra do Paulo Freire. Perfeito, perfeito. Não sei se eu respondi totalmente o colega aí, o Celso Cardoso. Se não tiver ficado totalmente claro aí, você volta a questionar, Celso. Se bem que a gente tem o Luigi para falar também, então não queria invadir o tempo aí do... É isso mesmo. Nós vamos ter a fala de Luigi, e aí, só para terminar aqui, a Ana Helena Gouveia. Muito bom ter estudado no Vocacional de São Paulo. E o Celso Cardoso, grato, o Daniel, ele agradece. E eu acho que também a sua explicação foi bem completa, assim, foi bacana. E é isso. E a Heloína, ela coisa mais linda, uma educação integradora, que quando saíam da escola estavam preparados para seguir em suas vidas. Aqui em Sergipe, lembro da escola agrotécnica, em que os jovens saíam preparados. As meninas técnicas em economia doméstica e técnicas agrícolas fazem parte dessa mesma proposta, professor? Então, a pergunta, eu acho que para o Daniel, sobre essas questões, se o ensino nas escolas agrotécnicas faz relação com o que tinha o vocacional. Pelo que você falou, Daniel, de certa forma você já colocou que muito do que foi feito vocacional depois acabou se tornando... se popularizou, né? Se tornou mais assim
aberto ou foi incorporado por outras. Mas aí você pode falar sobre isso já encerrando a sua participação, tá bom? Aí Tá, você Jorge. responde essa questão e completa e pronto. E aí termina a sua contribuição. Depois o Romero fala também para concluir. O Luigi também pode falar também. A gente encerra. Tá bom. Deixa eu dar para respondê-la, né, de maneira sucinta também. Acho Sim. que a gente tem que falar um pouco o que tinha antes do vocacional, até um pouco da lei que embasou a criação dessas escolas, né? E depois do ensino técnico que foi consagrado aí, ou do ensino tecnicista, né, que foi consagrado pela ditadura militar, né? Então, antes do vocacional, é interessante saber que o governo, enfim, o governo que assume no final dos anos 50, né, que assume o estado de São Paulo no final dos anos 50, era o governo do Carvalho Pinto, o democrata cristão, o Partido Democrata Cristão do Carvalho Pinto, e inicia com uma série de medidas de modernização do Estado, né? Então, o secretário de planejamento dele era o Plínio de Arruda Sampaio, e muito depois veio a ser uma das figuras do PSOL, candidato a presidente pelo PSOL, enfim, mas ele era secretário do Carvalho Pinto, inicia um projeto de modernização econômica do Estado, de dinamização da agricultura, e na educação também ele entra com um projeto modernizador, né? A gente tinha um cenário ali de crítica ao qual era o currículo vigente nas escolas da época, né? Um currículo derivado da chamada Reforma Capanema, lá de 1942, né? Um currículo autocentralizado nas chamadas humanidades clássicas, um currículo prescrito, né? Uniforme para todo o país, não poderia ser flexibilizado. Então, a gente começa no final dos anos 50 também uma retomada das críticas. O próprio Anísio volta a cena política, né? Ele cria a escola a que o Romero fez referência lá na Bahia, em Salvador, em 1950, né? Então, a gente tem os anos 1950, né? A década de 1950 é uma década de crítica a essa educação remanescente lá da Era Vargas, remanescente da Reforma Capanema. Então, começa a se criticar o chamado ensino secundário na época, que corresponde ao nosso fundamental e médio. E nesse cenário de crítica, né, o governo do Carvalho Pinto vai iniciar um processo de reestruturação do ensino industrial, o chamado ensino industrial existente no estado de São Paulo, né? Ele reformula o ensino industrial, o ensino de economia doméstica. Você tinha escolas de economia doméstica para as mulheres, as escolas de ensino industrial para formar operários, formar técnicos. Então, a gente tem ali um projeto que, se a gente for ler superficialmente, né, ele era uma gênese da educação tecnicista. Só que o Luciano de Carvalho, que era o secretário da Educação na época, ele ia além, né? Então, ele começa, quando ele assume a Secretaria da Educação, tinha um projeto de lei já tramitando, que buscava criar, reformular essas escolas de ensino industrial de economia doméstica, mas ele insere nesse projeto de lei quase que um apêndice, né? Ele insere 6 artigos ali que contemplavam as chamadas escolas ginasiais, né? Que deveriam fazer a transição do primário para o secundário, né? Aliás, do primário para o ensino técnico, né? Seria a primeira etapa do secundário, né? Seria o antigo 5ª, 8ª série, né? Que hoje corresponde ao 5º, ao 9º ano ao 6º, ao 9º ano do fundamental, né? Então, nessas escolas ginasiais, ele decide criar assim como reestruturava, né, o chamado ensino técnico, posteriormente chamado ensino técnico, ele cria também essas escolas ginasiais com total autonomia acerca da sua gestão e do seu projeto político-pedagógico. Isso criou condições para que a Maria Nilde Marcelani fizesse aí ginásios que escapassem desse espírito, né, tecnicista que estava nessa reforma, nessa legislação de reforma do ensino industrial da época, né? E o Luciano de Carvalho, então, concede autonomia, e o que a gente tem em São Paulo, nesse momento, é quase que eram escolas públicas, mas que estavam totalmente fora da estrutura burocrática da Secretaria da Educação, né? Ele cria um chamado Serviço de Ensino Vocacional, coordenado pela Maria Nilde Marcelani, e ela respondia diretamente ao gabinete do secretário, né? Então, essa autonomia, né, educacional, né, essa autonomia de gestão permitiu
que o vocacional fosse uma escola experimental, uma escola que fosse se transformando e se aperfeiçoando ao longo do tempo. Muito bem. Essa escola, ela acaba por pensar muito além da inserção do indivíduo no mercado de trabalho, né? Essa escola é uma escola que vai levar, os ginásios vocacionais vão levar, vão desenvolver, digamos, aquela proposição que estava no movimento da escola nova, de fazer uma escola que prepare para a vida, né? Uma escola próxima da vida do aluno, do dia a dia do aluno, do cotidiano do aluno, né? E vão pensar, assim, digamos, a inserção dele no mercado de trabalho, mas não é muito além disso. Vão pensar a realização desse indivíduo enquanto ser humano, a sua consciência crítica, retomando aquilo que eu falei anteriormente, né? E em 67, a gente tem uma iniciativa do governo militar de tentar cooptar, digamos assim, os ginásios vocacionais. Já estava em curso, nesse momento, a criação dos chamados pluricurriculares ou polivalentes, né? Foram escolas criadas no escopo do chamado Acordo McUsaid, né? A Maria Nilde, então, faz uma reunião com autoridades da secretaria e decide que o vocacional ele não poderia ser associado aos pluricurriculares e aos polivalentes. Por quê? Porque ele ia muito além daquelas proposições de preparar para o mercado de trabalho, né? Esses pluricurriculares e polivalentes foram criados posteriormente, foram implementados em várias unidades da federação. Em certo sentido, se aproximaram de algumas práticas e metodologias do vocacionais, mas tinham, digamos, uma filosofia diferente, uma proposta educacional, uma proposta político-pedagógica diferente, não é? Por quê? Porque, como eu disse, foram concebidas no escopo do projeto McUsaid. Depois, com a 5692/71, né, que foi a reforma feita pelos militares na educação, eles vão instituir, no âmbito das escolas de ensino de segundo grau, a chamada profissionalização compulsória, vão potencializar o chamado ensino técnico. Então, no caso do Estado de São Paulo, cria-se o Centro Paula Souza, né, uma ênfase muito grande nessa proposição de formar operários técnicos capacitados para o mercado de trabalho. Mas, evidentemente, eles não vão além disso, né? O vocacional pensava o mercado de trabalho, pensava a inserção, né, o futuro do aluno, mas por muito além do mercado de trabalho, né? Então, se a gente for olhar para a realidade do Estado de São Paulo e para a política educacional pós-71, sobretudo, né, pós-reforma dos militares, a gente tem, né, uma ênfase muito grande no ensino tecnicista, né? E aí, essas escolas que são mencionadas na pergunta da colega, né, eu precisaria situá-las, né, entender se eram escolas estaduais, né, aí da conjuntura de Sergipe, ou se eram escolas técnicas federais, enfim, o fato é que... Parece federais, são federais, Daniel. Então, a política, tanto as escolas técnicas federais como as estaduais, como as que foram criadas aqui em São Paulo, elas seguiam muito essa diretriz de formar técnicos, né, formar operários capacitados para o mercado de trabalho, estavam no guarda-chuva daquilo que depois a gente, né, o professor Moacir Gadotti, digamos, popularizou essa expressão, né, educação tecnicista, uma educação muito voltada para o mercado de trabalho. Isso não significa que nós não tenhamos experiências interessantes no escopo das escolas técnicas, escolas agrícolas e escolas de economia doméstica. Tivemos, né? Eu mesmo, eu sou técnico em petroquímica, eu fiz uma escola técnica do Centro Paula Souza, criada sob inspiração desse ensino tecnicista, mas que tinha um currículo muito interessante que efetivamente foi uma experiência interessante, né, na minha trajetória escolar, mas que ficou muito aquém, se a gente for historicamente comparar com outras escolas, né, e ficou muito aquém de experiências tal como a do vocacional, né? Não só porque era de nível de ensino diferente, mas todas as escolas que estão no âmbito do ensino técnico, embora a gente, como eu disse, possa ter experiências interessantes, currículos interessantes, todas elas ficam, digamos, mais engessadas em torno dessa ideia de preparar o técnico para o mercado de trabalho, né? O vocacional, gostaria de fechar frisando isso, ele ia além dessa questão do mercado de trabalho, né? Então, até pelo currículo, até pela proposta de educação integral, enfim, poderia depois falar mais longamente, a gente pode, inclusive, me coloco à disposição para retomar esse assunto em ocasiões posteriores, né? Mas eu gostaria de frisar que o vocacional, ele ia além
do que foram os polivalentes ou pluricurriculares no âmbito do ensino que a gente chama hoje de ensino fundamental, né? E foram muito além do que das escolas técnicas, né, no âmbito do que a gente chama de ensino médio. Tá? Perfeito. Perfeito, Daniel.